pareceu-me que a Sara leu o texto da Bíblia, certo? A certa altura eu estava lá fora e fiquei com a ideia que ela estava a ler o texto da Bíblia. Aquilo que eu me proponho falar convosco este final de tarde, final de manhã, início de tarde, desculpem, tem que ver com coisas a respeito das quais Deus nos dá bases para termos certezas. Coisas a respeito das quais Deus nos dá bases necessárias para nós termos certezas. E Deus dá-nos essas bases para nós termos certeza, para dar-nos segurança e para criar condições, permitam uma expressão, para nós não andarmos ao Deus dará. Conhecem esta expressão, andar ao Deus dará? Quem já ouviu? Só para ter uma noção. Okay? É interessante, quando nós investigamos a origem desta expressão, andar ao Deus dará, há pelo menos duas teorias. Esta expressão tem a ver com aquela pessoa que anda abandonada aos seus próprios cuidados, à sua própria sorte, aos seus próprios meios. E esta expressão foi inicialmente usada para se referir a pedintes, pessoas que andavam na rua pedindo esmolas e que muitas vezes, ao estenderem a mão e ao pedirem a esmola, confrontavam-se com a indiferença e até mesmo a recusa das pessoas em lhes dar alguma oferta, alguma esmola. E às vezes, diz uma das teorias da origem desta expressão, às vezes algumas pessoas, ao rejeitarem a esmola, diziam: Deus dará. Eu não te estou a dar a esmola, mas Deus vai-te dar. Portanto, aguenta-te. Espera. Tem paciência. Deus dará. Agora, essa expressão não era usada para significar eu confio e eu estou seguro que Deus vai intervir na tua vida e Deus vai te ajudar. Mas era usada no sentido, olha, aguenta-te. Pode ser que chova. Deus dará. Nesta passagem nós vamos ver coisas a respeito das quais Deus nos dá as bases necessárias para nós termos certezas, para nós termos segurança, para nós sabermos com o que contar, para nós sabermos a quantas andamos. E as certezas que nós podemos ter, a segurança que nós podemos ter, está baseada na palavra de Deus. Naquilo que Deus diz na sua palavra, naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Não está tanto fundamentada essas certezas, esta segurança, não está fundamentada nas vivências, nas experiências pessoais que eu tenho. Não está tão baseada nas minhas próprias emoções e nos meus próprios sentimentos. Essa segurança, essa certeza está fundamentada, está baseada na palavra de Deus. Agora, a certa altura do texto, nós vamos encontrar uma porção, nós vamos encontrar 2 versículos que a mim me levam a chamar-te a atenção ao seguinte: existe muita humildade na seguinte posição: eu não sei ao certo. Parece contraditório com o que eu disse? Ok. Paulo Pedro, tu tiveste a dizer que nós vamos ver um conjunto de coisas que nos dá bases para nós termos certezas, para nós termos segurança. E estás a dizer que vai haver um momento do texto bíblico em que é uma atitude humilde, é uma atitude sábia, é uma atitude prudente, tu te posicionares assim. Eu não sei ao certo. Vamos descascar isto. Podes abrir a tua Bíblia? Nós aqui acreditamos mesmo que a forma como Deus fala primariamente é pela sua palavra escrita, e acreditamos que vale a pena andar com a Bíblia em papel ou no smartphone, no telemóvel, o telefone esperto, se quiseres traduzir a letra. E hoje em dia eu já não vejo muita razão para uma pessoa não andar com a Bíblia. Podes ir conforme o telemóvel que tu usas, não vou fazer publicidades aos sistemas operativos, mas podes ir
a loja onde tu podes comprar as aplicações e, que bom, não precisas de comprar, descarregas gratuitamente e tens uma Bíblia no teu telemóvel. E cada vez que alguém está a dizer alguma coisa a respeito da Bíblia, tu fazes como algumas personagens referidas na Bíblia de uma cidade que ouviam o que lhes eram dito, recebiam com boa atitude, mas a cada dia eles iam conferir na Bíblia se aquilo que estava a ser dito correspondia com o que estava na Palavra de Deus, na altura que nós chamamos hoje o Antigo Testamento. E portanto, se estás só a ouvir e dizer, ok, vou confiar no Paulo Pedro, se ele está a dizer deve ser verdade, não é uma atitude nobre conforme o que a Bíblia diz. A atitude nobre é ouvires com boa atitude, com boa expectativa, mas vais conferindo na Bíblia, porque eu sou humano, eu falho, eu posso me enganar, e aí tu podes conferir com a Bíblia e quem sabe talvez até dizer, olha Pedro, o que tu estás a ler não é nesta referência, é noutra. 1 João capítulo 5, para então finalizarmos a nossa primeira carta a João. A Sara leu a partir de que versículo? Ok, era o que eu desconfiava. Vamos ao versículo 9 e 10 para dar o enquadramento. Eu estou a usar primeira carta de João, capítulo 5, versículos 9, nós vamos até o 21. Eu vou fazer um gancho com aquilo que o Paulo Chaveiro esteve a referir. O Paulo? Sim, a semana passada. E depois já vamos entrar, porque eu encontro aqui duas coisas a respeito das quais Deus nos dá segurança. Primeiro, versículo 9 e 10. Eu estou neste momento a ler a versão para português do Brasil da Bíblia King James. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiança, afirma, assegura acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho, aquele testemunho que Deus afiança acerca do seu Filho. Todavia, aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Nós podemos viver na segurança que advém da certeza a respeito do testemunho que Deus dá sobre Jesus Cristo. Repito, nós podemos levar a nossa vida assentes na segurança que vem da certeza que Deus nos dá pelo testemunho que Ele próprio dá acerca de Jesus Cristo. É cansativo, é incomodativo ouvir pessoas a dizerem com um certo tom de... qual é a palavra? Como se estivessem a dizer uma grande verdade, dizerem o seguinte: Jesus era um bom homem. Jesus era um bom profeta. Ora, quem isso afirma está a dizer uma coisa que vale nada. Vale nada. Porque se Jesus era apenas um bom homem, um bom profeta e um bom ensinador, e Ele próprio dizia que Ele era Deus, significa que Jesus não acertava com todos os parafusos. Ele era apenas um bom profeta, era apenas um bom mestre, era apenas um bom homem, mas era um lunático, tinha um problema psiquiátrico qualquer, porque dizia ser alguém que ele não era. Mas mais grave do que isso, o próprio Deus Pai, quando vai afiançar, esta palavra tem que ideia? Ser o fiador. Dar a certeza da fiança. Dar a garantia. Alguém compromete-se com alguma coisa, mas tu vais atrás e tu asseguras que aquilo vai se passar. E se não se passar assim, a responsabilidade é minha. E a Bíblia está a dizer claramente que Deus Pai afiança, na versão que eu estou a usar, é possível que a tua Bíblia não tenha esta palavra, mas tem qualquer coisa, estou no versículo, no final do versículo 9, tem qualquer coisa como assegura, garante. Deus dá
um certo testemunho sobre Jesus Cristo, e o testemunho de Deus Pai sobre Jesus Cristo não se limitava a dizer que Ele era aquela personagem que marca a história da humanidade, o antes e o depois. Não se limita a dizer que é um bom homem, que é um bom profeta, que é um bom ensinador. É o próprio Deus, como nós vamos ver no final desta referência. Então, talvez seja o caso de te encorajar a saíres desta posição, se tu também a tens. Para mim, Jesus é um bom homem. É mais um ponto de vista que eu considero na minha vida. Eu ouço Jesus, mas também procuro saber o que é que diz Buda, o que é que diz Maomé, o que é que diz Justin Bieber, o que é que diz a Beyoncé, e eu analiso todos esses pontos de vista e depois ouço a opinião de Sócrates e depois construo o meu caminho. O que é que Deus Pai diz sobre estes nomes que eu citei? Qual é o testemunho que Deus Pai dá sobre estas personagens? E alguns podem dizer assim: pois, mas eu tenho uma opinião diferente, eu acho que... Está bem, fica com teu acho que, mas aqui no versículo 9 e 10, nós encontramos que podemos viver na segurança que resulta da certeza dada por Deus a respeito de quem é o seu Filho. E estamos a falar é o que Deus diz. É o testemunho de Deus. E é interessante no raciocínio de João, nós tendemos a aceitar o testemunho dos seres humanos quando ele nos parece fidedigno, nos parece razoável, nos parece aceitável. Existem decisões que são tomadas em tribunal por juízes que podem resultar na absolvição ou na condenação de alguma pessoa baseado no testemunho de seres humanos. E olha que é muito interessante perceber, nós seres humanos, a nossa capacidade de ver, por exemplo, de ouvir, mesmo antes daquilo que se passou comigo, nós somos muito limitados. Eu a certa altura estava a tirar um curso de formação para seguranças privados. E estávamos naquele dia a ter um módulo sobre, digamos assim, retrato robô. Estávamos a ser ensinados a apreender características físicas de alguém para depois, quando fosse necessário descrever à polícia a pessoa que tinha feito a ação que não é recomendável, nós pudéssemos então caracterizar. E no início da aula, da sessão, o nosso formador fez uma coisa muito interessante. Convidou alguém que entrou a certa altura na sala, ele esteve ali há um tempo, interagiu um bocado com essa pessoa e depois a pessoa saiu. Nós na altura não sabíamos que o módulo era aquele. E depois o formador pede-nos a nós, que estávamos a ser treinados para sermos seguranças, que comecemos a descrever o homem. E nós falhamos coisas tão básicas como, por exemplo, a cor do cabelo. A cor da camisa que ele trazia vestido. Se tinha bigode, se não tinha bigode. A sério. A certa altura estávamos... Uns diziam, não, tinha bigode. E outros diziam, não tinha nada de bigode. E a partir de nós pensamos assim, a sério, Paulo Pedro, é mesmo possível? Sim, eu talvez devia ter feito ao contrário. Se fosse o Paulo Xavier a referir isto, eu ilustrava-vos mesmo. Trazia-vos aqui uma pessoa rapidamente e depois começávamos a fazer a pergunta e eu vos mostrar que em 60 pessoas que nós estamos aqui, eu não digo que queríamos ter 60 opiniões, mas se calhar teríamos 20. Mas nós damos crédito ao testemunho de seres humanos. E o que é que diz a Bíblia ali? O testemunho de Deus tem muito mais valor, é incomparavelmente mais valioso. E para Deus, quem é Jesus? Alguém que vamos pôr numa lista de opinion makers, de opinadores, de formadores de opinião, como o Justin? Como o teu psicólogo? Ou é o Filho de Deus? Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, estou no versículo 10, que é dado por Deus Pai. Todavia, no entanto, porém, aquele que não deposita fé em Deus está a dizer que está lá. Deus está a mentir quando diz que Jesus é seu Filho. Então decorre daqui a seguinte implicação.
quando alguém, respondendo àquilo que a palavra de Deus sugere, afirma, garante, quando alguém diz, eu não acho que Jesus seja o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, decorre desta afirmação que a pessoa está a dizer que Deus mente. A quantas andas? A quantas andas? Para ti, quem é Jesus? E que não seja porque eu acho que, mas é porque eu encontro na palavra de Deus o testemunho dado pelo próprio Deus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Isto foi ouvido por um conjunto de pessoas que viram Jesus a ser batizado e viram o Espírito Santo materializado numa pomba descer sobre Jesus, e eles ouviram esta afirmação. Então, a próxima vez que te sentires compelido a dizer Jesus era um bom homem, bate na boca, está bem? Ou pelo menos olha-te no espelho e diz assim, tu não és tão inteligente assim. Se quiseres, claro. Se quiseres. Versículos 11, 12 e 13. A primeira coisa na base da qual eu estive a ver o versículo 9 e 10, nós podemos construir a nossa vida e a segurança da nossa vida, é a respeito do testemunho que Deus dá sobre Jesus Cristo, o seu Filho. Do 11 ao 13, eu encontro uma outra coisa na base da qual nós podemos ter segurança, construir a nossa vida com segurança, com certeza. Versículo 11, 12 e 13, na versão da Bíblia que eu estou a usar. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu, algumas versões têm, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós podemos viver na segurança que vem da certeza que Deus nos dá a respeito da posse da vida eterna. Tenho ou não a vida eterna? Não são raras as pessoas com quem tu poderás conversar que te vão responder, isso ninguém pode ter certeza, isso ninguém sabe. Bom, não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz aqui, está à frente de nós, a tua versão, porque nós estamos a usar versões da Bíblia em português traduzidas, neste caso do grego, pode ter uma ou outra palavra diferente, mas o sentido é este. O tal testemunho que Deus afiança, Deus garante, Deus dá sobre Jesus Cristo, é que em Jesus Cristo está a vida eterna. A partir daí, quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. E isto foi escrito para nós sabermos. Lembro-me da minha caminhada de fé, nos meus 13, 14, 15 anos de idade. Quando eu me confrontava com as burradas, com as asneiras que eu fazia, eu olhava para mim mesmo no meu interior e eu pensava de mim para mim, eu não posso ser filho de Deus se eu faço isto. Havia fases da minha caminhada em que as coisas corriam mal e eu pensava, Deus não pode estar comigo. O que é que me garante que eu efetivamente quando morrer vou estar com Deus? Até que eu tive um encontro com Deus com base nesta porção da palavra de Deus. E foi tão significativo, tão transformador, que é um dos versículos que eu tenho memorizado. E a partir daí, a certeza da minha condição de filho de Deus não está baseada em quem eu sou, naquilo que eu faço, mas na garantia que a palavra de Deus me dá. Estas coisas vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna. Então, a pergunta a fazer não é se é ou não possível ter a certeza da vida eterna. A pergunta a fazer é, tu tens Jesus ou não tens? Porque a partir daí decorre a resposta com garantia. Alguém vai dizer, pois, mas isso é o que a vossa igreja pensa. Não, não. É o que está na Bíblia.
Eu gosto em algumas situações, quando estou a procurar esclarecer sobre isto, com pessoas de outras igrejas que não a minha, eu normalmente faço assim: empresta-me aí a tua Bíblia. E abro nesta passagem e ponho a Bíblia da pessoa à frente da pessoa e digo: lê o que está aqui. O que é que entendes disto? E é muito interessante que a vida está no Filho. A vida não está na igreja, não está na denominação, não está na tradição, não está numa outra entidade, olha, nem sequer na mãe de Jesus, vejam bem. Nem sequer no apóstolo. Sabem, há uma novidade para aqueles que ainda não têm. Existe uma igreja que, talvez porque foram esgotando os títulos todos que há na Bíblia, então gastaram o apóstolo, gastaram o bispo, gastaram... Sabem o que é que há agora nessa igreja? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Vamos só pôr a nossa cabeça a trabalhar. Se hoje em dia existem sumos sacerdotes, qual é uma implicação que isso tem? Eu acho que já ouvi alguém que diga com mais convicção. Jesus Cristo morreu em vão. Jesus Cristo morreu em vão. Será que naquela igreja existe o livro aos Hebreus? É que o livro aos Hebreus assegura taxativamente que o sacrifício de Jesus foi de uma vez para sempre. E que dispensa os sumos sacerdotes que vinham. Já agora eu tenho muita curiosidade em descobrir como é que a linhagem... Eu, se disser o país, vocês vão começar a desconfiar qual é a igreja e eu não quero dizer a igreja. Vamos adiante. Tu estás seguro da tua condição de filho ou de filha? Ou ainda te deixas dominar pelas dúvidas que te assaltam de quando em vez? Se de quando em vez vêm dúvidas ao teu íntimo, por favor, volta e abre a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 até 13. Se tens o Filho, tens a vida. Está bem? Vamos avançar. Versículos 14 e 15. E esta é a segurança que temos para com Ele. Que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele nos dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Eu quero só chamar a tua atenção à quantidade de frases que existem nesta passagem que comunicam a ideia de segurança, de certeza, de convicção. Por exemplo, no versículo 9, afiançar, tu deves ter uma palavra parecida no finzinho do versículo 9. O versículo 10 diz que a pessoa tem esse testemunho em si mesmo. O versículo 9 e 12, tem o filho, tem a vida. Não tem, não tem. O versículo 13, para saberdes que tendes. O versículo 14, a segurança que temos. Versículo 15, estamos certos. No mesmo 15, estamos convictos. Versículo 18, sabemos que. Versículo 19, estamos cientes que. Versículo 20, temos pleno conhecimento que. Eu retiro daqui que João tinha a seguinte preocupação: eu não quero que aqueles a quem eu pastoreio, aqueles a quem eu oriento, aqueles a quem eu ensino, andem feito bandeiras ao vento, de que vem uma doutrina que puxa para ali, eles vão para ali, vem uma doutrina que puxa para aqui, eles vêm para aqui, vai uma emoção que os atira para ali, eles vão... E andam feitos... Não, João tem toda uma preocupação de segurança, certeza. E ele entra na terceira área que eu tenho aqui nas minhas notas, onde nós podemos saber que há condições para vivermos com segurança a respeito da atenção e resposta positiva que Deus dá aos nossos pedidos. Só que o que é que eu não disse? Aos nossos pedidos, segundo a sua vontade. Há cristãos evangélicos que gostam de ler este versículo assim:
Esta é a segurança que temos para com Ele. Se lhe fizermos qualquer pedido, então temos a certeza que Ele nos dá. E transformam Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano, exatamente. Eu não teria escolhido melhor palavra. Num tarefeiro, obrigado Sara, que nós na oração fazemos assim, e Deus tem que vir a correr e executar. Foste tu que trabalhaste num casino ou foi o teu irmão? Fui eu. Ok. Temos aqui uma pessoa que tem anos de experiência de lidar com esta condição. Porque o cliente está lá, e o cliente tem sempre razão, não foi o que ensinava aqui aos clientes. E quando o cliente estala ao dedo, às vezes, eu imagino vocês a pensarem, aquele está a fazer uma borrada tremenda, está a comer peixe e pediu este vinho que não tem nada a ver. Ou então, vai-se meter naquele jogo e acha que vai ganhar uma fortuna, vai ficar depenado. Vocês sabiam, não é? Eu percebi. Mas o cliente quer. Alguns pensam que a vida cristã é assim. E até pensam assim, se nós fizermos jejum, então, ui, aí é que Deus não tem por onde se esconder. Nós mandamos, Ele faz. João está a dizer assim, há uma segurança que nós podemos ter. Ele vai ouvir e vai responder, se pedires de acordo com a vontade dEle. Então percebo. Eu espero que percebas. Eu espero que percebas. O versículo 15 reforça: se estamos certos que Ele nos dá atenção a tudo quando lhe rogamos, mas a tudo o quê? De acordo com o versículo 14. Tudo o que é conforme a sua vontade, então nós estamos convictos que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Eu tenho aqui uma perguntinha. Quando tu e eu, que dizemos ser filhos e filhas de Deus, fazemos regularmente pedidos que não são de acordo com a vontade de Deus, isto mostra o quê? Por exemplo, se eu fosse lá ao casino, naquela altura que tu trabalhavas lá, e eu chegasse lá e dissesse, podem-me dar um fiado de 3.000 euros? Ia lá um dia, eu já sei qual é a resposta que tu ias dar, mas eu voltava lá no dia a seguir a ver se te apanhava distraído e dizia, podes-me dar um fiado de 4.000 euros? E eu sei qual é a resposta que ele ia dar, mas pronto, eu voltava lá no outro dia, as tantas... Vocês haviam de ver a cara, a expressão que ele está a fazer. Ele está a dizer, este cliente seria... este cliente não sabe como é que nós funcionamos. Este cliente não sabe o que é isto. Isto não é a Santa Casa. Isto é um casino que existe para tirar dinheiro às pessoas. Está a gravar. Não existe para dar dinheiro às pessoas. Se tu e eu sistematicamente vamos ter com Deus e lhe pedimos coisas que nós sabemos que são contrárias à vontade dele, o que é que isto significa? Ó Senhor, abençoa-me este adultériozinho. Para a tua glória. Amém. Isto leva-nos à secção que eu vou fazer a opção de deixá-la para o fim, mas vamos ler já. E é importante porque vem na sequência. Pelo menos quero arrumar bem aqui o 14 e o 15. Se tu estás a pedir coisas que são de acordo com a vontade de Deus, continua. Deus vai responder. E Paulo Pedro, e se eu não vir a resposta? Deus vai responder. Se tu não vires a resposta, não significa que Deus não vá responder. Continua a orar. A seguir nós vamos ser introduzidos num assunto, versículos 16 e 17. Estás aí, o Natanael está, a Débora também está. Oh, que pena. Que eles colocaram-me esta pergunta no retiro que nós fizemos em Torres Vedras e eu esqueci-me de responder. Então, está aqui a resposta.
Há um certo tipo de oração que não vale a pena fazer, meu amigo. Porque Deus já decidiu a vontade dele. E Deus não vai mudar a vontade dele. E esse tipo de oração não adianta fazer. Está-se a falar de quê? Versículos 16 e 17. Se alguém vir o seu irmão, sublinho aqui, seu irmão. Irmão em quê? De sangue? Irmão na fé. Ok? Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, algumas Bíblias têm que não é para a morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. Porquê que não se deve orar? Deus não vai mudar a decisão que já tomou a respeito da consequência daquele pecado. Não percas tempo a orar. Lembram-se que eu disse no princípio a humildade da posição. Eu não sei ao certo. Tinha que ver com isto. Já vou explicar um bocado mais daqui. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte e não estou ensinando que se deve orar por esse. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Por enquanto eu vou-vos deixar isto, que é a minha leitura deste bloco de versículos. Existem orações que não adianta fazer, porque Deus já tomou a sua decisão definitiva sobre aquilo. E a nossa oração não vai fazer mudar a sua vontade. O que nós temos que fazer é ajustarmos-nos à sua vontade. Eu vou voltar a isto. Eu não quero tomar todo o tempo que me resta já com isto, porque eu ainda quero ver as outras 3 coisas das quais nós podemos ter certeza, e eu vou voltar aqui. Pode ser? Vamos ao versículo 18. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Este próximo bloco, a semelhança de outras coisas que nós encontramos na carta de João, na minha opinião, fazem uma influência muito grande para percebermos o que é que está no versículo 16 e 17, ao qual eu vou voltar já. Mas aqui está-se a dizer, no meu entender, que nós podemos viver na segurança que vem da certeza dada por Deus, que existem 2 naturezas. A natureza humana caída e a natureza divina que é criada pelo Espírito Santo. Existem 2 entidades, os que não são de Deus e os que são de Deus. Existem os que não nasceram de Deus e os que nasceram de Deus. E a maneira como Deus lida com uns é diferente da maneira como Deus lida com outros. E a condição de uns é diferente da condição de outros. Não faz sentido dizer que é tudo igual ao litro. É tudo farinha do mesmo saco. Não é. O que Jesus nos diz é que na igreja vão estar em simultâneo trigo e joio. Mas o trigo é trigo e o joio é joio. Este versículo ajuda-me a mim, e sabem, outro dos momentos de encontro com a palavra de Deus foi quando eu me dei conta que uma das imagens que Deus usa para retratar a nossa transformação é filho, filha. É verdade que a Bíblia diz também herdeiro. Nós somos herdeiros. Mas sabes qual é o peso que tem para mim a diferença entre ser filho e ser herdeiro? Alguém que tem posses pode transformar em herdeiro alguém que não tem laço nenhum com ele. Certo ou não? E torna-se seu herdeiro. Alguém que tem posses pode pegar no seu próprio descendente, filho ou filha, e deserdá-lo. E aquela pessoa fica sem nada. Hã? É obrigatório. O quê? Tudo? Não. Obrigado. Uma parte. Obrigado pela correção. Tem sempre que deixar uma parte. Mas pode não deixar tudo. Como é que nós deixamos de ser filhos? Já pensaram nisto? Como é que deixamos de ser filhos? O que é que nós temos de fazer para deixarmos de ser filhos?
E a mim, o que me dá segurança é que quando eu me torno filho, não é uma decisão minha, é uma decisão de quem? Do próprio Deus, que sabe tudo. Então, eu creio, nós, Ação Bíblica, cremos que aqueles que são nascidos de Deus são, pela graça e pelo mérito de Deus, por uma decisão de Deus, da qual Deus dá uma fiança, uma garantia, um penhor. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? O Espírito Santo. E esse penhor é válido até ao dia da redenção. É o que a Bíblia diz. Até ao dia em que Deus nos vier buscar. E a partir daí distinguem-se uns de outros. Isto vai nos ajudar, creio eu, a perceber o versículo 16 e 17. Então, o versículo 18 e 19 estão a dizer: se és nascido de Deus, não podes ser escravo do pecado. Eu fiz, mas eu não tinha nada a fazer. Foi mais forte do que eu. A Bíblia diz que não vem sobre vocês tentação que não seja humana. E Deus é fiel a ponto de, com a tentação, dar o escape. Então tu e eu podemos viver com base nesta segurança. Todas as vezes que a minha velha natureza e a tua nos der vontade de argumentar e dizer eu não tinha como resistir, ou estamos a fazê-lo mentiroso, ou estamos nós a mentir. Eu posso é dizer eu queria muito. Eu posso é dizer eu não vi o escape. Mas não posso dizer que aquilo era acima da minha capacidade de suportar e eu não tinha saída. Esta é uma segurança. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus conta com a proteção de Deus. E Deus cria condições para que o maligno não nos toque, não nos vença. Se eu cair na esparrela, não preciso de culpar Deus, nem o clima. Nem o clima. Porque havia saída. E não nos deixes cair. Diga lá. Mas então, rapariga jovem, estás a ver aquele jovem que tem aquele corpinho que parece o tanque de lavar a roupa? Tem os abdominais todos definidos, como eu. A Bíblia diz que com a tentação, esta imagem exatamente, as mais jovens não percebem do que é que eu estava a falar. Perguntem à vossa avó, perguntem à vossa mãe. Está bem? Mas é interessante, não sabem o que eu tenho de lavar a louça, mas perceberam do que eu estava a falar. Há uma linguagem que é universal. Ok? Rapazes, atrás daquela saia há um escape. Foi sofisticado demais? Atrás daquela possibilidade de cair há um escape. E nós podemos viver com a segurança disso. Nós estamos cientes que nós somos Deus. O mundo é que está preso no maligno. E as duas coisas não se misturam. Não é tudo igual ao litro. Avançando. Porque depois ainda nos sobra ali um capítulo. Versículo 20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro, naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Agora, olha esta afirmação que a Bíblia tem. Este refere-se a quem? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Guarda este versículo, se faz favor. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais claro que isto é impossível. Então nós podemos viver na segurança
que Deus nos dá a respeito da identidade e a natureza daquele em quem nós vivemos e em quem nós temos a vida eterna. É Jesus Cristo. Então, quando nós pomos a vontade de Deus, de Jesus Cristo, ao mesmo nível que a vontade de um outro ser humano, pensemos no que estamos a fazer. Porque estamos a comparar a vontade daquele que é o verdadeiro Deus e a vida eterna com a vontade de um outro ser humano. Da lista de coisas das quais eu creio que nós podemos ter segurança, a última que eu tenho, antes de voltar então para o 16 e 17, é a seguinte segurança que nós precisamos de ter. Filhinhos, acautelai-vos. A Bíblia da maior parte de vocês deve ter dos ídolos, outras têm dos falsos deuses. Qual é a segurança que nós podemos ter aqui? Haverá sempre, enquanto não for criado o novo céu e a nova terra, haverá sempre ídolos e falsos deuses. E porquê que João tem que nos dizer a nós que somos filhos de Deus, acautelai-vos? Tenham cautela, tenham cuidado. Porquê? Eu gostava de ouvir a resposta, digam-me com convicções. Porquê que, sabendo nós que sempre existirão falsos deuses ídolos, porquê que João, que está a escrever da parte de Deus, tem que nos dizer, tenham cautela? Porque às vezes eles apresentam-se de forma que parece lógica. Eles às vezes apresentam-se de uma forma que não é tão evidente que nós vamos perceber que aquilo é um ídolo, aquilo é um falso Deus, aquilo até é uma coisa lógica de eu acolher na minha vida. E a páginas tantas posso dar comigo, eu que sou filho de Deus, tu que és filha de Deus, a adorar um falso ídolo. Mas aquilo, quando nós olhamos, tem toda a lógica, faz todo sentido. Quais são as estratégias que hoje em dia Satanás está a usar eficazmente para distrair os filhos e as filhas de Deus da verdadeira adoração a Deus, pondo-os a adorar uma outra coisa, que é um falso Deus? Vou-vos dar uma dica da minha convicção. Não são coisas assim aberrantes, escandalosas. Obviamente nós vamos dizer isto é um ídolo, isto é um falso Deus. Isto dava pano para mangas, este versículo pequenino dava pano para mangas. Eu tenho vindo a refletir de mim para mim sobre aquilo que se passa hoje em dia no mercado de trabalho. Consegues dizer o nome de duas pessoas que tu conheces que têm um trabalho, uma ocupação profissional da qual obtêm os seus rendimentos, que não lhes absorva a maior parte do tempo, que eles são tratados com a dignidade e com o respeito que eles tratam os outros? Preciso continuar a lista ou já percebeste do que é que eu estou a falar? Quantos casamentos aprofundam-se no perigo que já está por causa da situação profissional de ambos? Entendem o que eu estou a dizer? Quantos filhos se sentem abandonados pelos pais por causa da situação profissional dos pais? Entendes o que eu estou a dizer? E é errado ter trabalho, é errado trabalhar. Não, a Bíblia manda trabalhar. Mas tem-se tornado um ídolo. Estávamos na reunião de oração, a Cláudia que está aqui, estávamos lá, o pastor Pierre Riquet estava a partilhar de uma reportagem que ele viu na TV francesa, de como um empresário que fazia peças de alta costura retirou a sua empresa da França e levou para um país na Ásia onde ele podia fazer aquele trabalho por X vezes menos. Então lá onde ele está a pagar muito menos do que pagava aos seus funcionários na França. E a riqueza dele está estimada em bilhões. Depois nós fazemos atividades, campanhas aqui na Europa pelos direitos dos trabalhadores na China. Obrigado. Quem é que põe lá as empresas? Agora, eu não acautelai-vos. Eu não estou a dizer que eu sei qual é a resposta fácil, mas eu sei que isto é um dos graves problemas da nossa sociedade hoje em dia. Estar no desemprego é mau?
Sabem, eu tenho dito às vezes, quando estou já a orar para as pessoas que estão no desemprego, eu já oro com um bocado de angústia. Estão a entender o que eu estou a dizer? Porque nos casos de alguns, quando depois finalmente tenho um emprego, depois vem uma carrada de outros problemas. Já não tenho descanso, já não tenho vida familiar, tenho que aturar alguns chefes e alguns patrões desorganizados e que vêm descarregar as suas frustrações ali. E quase sempre recebem menos. Uma das coisas que os empresários aproveitaram da crise foi baixar os salários. E hoje em dia, se tu queres entrar no mercado de trabalho, tens que aceitar aquele salário. E é ver pessoas formadas a ganharem menos do que quem faz limpezas de escadas. Agora, como é que se dá a volta a isto? Eu não tenho as respostas todas e eu tenho que avançar porque já estou fora do meu tempo. Será que tu e eu estamos preparados para abrir mão de algumas coisas que seria importante ter? Se calhar não foi muito claro na pergunta e vocês já estão cansados. Tenho para mim que em algumas situações, não todas, o ídolo que nós precisamos mesmo vigiar é o ter. É o ter. Acautelai-vos. Vamos então voltar muito rapidamente aos versículos que eu soltei. A minha conclusão destes dois versículos parece-me óbvio concluir o seguinte. Volto ao 16 e 17. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte e não estou ensinando que se deve orar por esse. Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Primeira conclusão óbvia para tirar daqui. Há situações em que Deus toma uma decisão da qual Deus não recua. E eu orar não adianta. Faz sentido? Agora, a pergunta que esta passagem coloca é, quando a Bíblia diz leva à morte, de que morte está a falar? É morte física? Está-se a dizer que há pecados que têm como consequência a pessoa morrer? Ou morte espiritual? No sentido de que aquela pessoa quebra a comunhão com Deus, fica afastada de Deus? Ou ainda uma terceira hipótese, que é a segunda morte, a morte eterna. Quando a Bíblia diz existe pecado que conduz à morte e existe pecado que não conduz à morte, a Bíblia está a falar de quê? Está a falar de categorias de pecados. Gravidades de pecados, do tipo, o adultério talvez leve à morte. Uma mentirinha nos impostos, não, isso não pode levar à morte, caramba, isso toda a gente faz. Será que é disto que a Bíblia está a falar? Eu estava a ser irónico. Será que a Bíblia está aqui a falar de categorias de pecado? Vamos já descartar esta hipótese, porque a própria passagem diz toda a injustiça é pecado. Está aqui mesmo, toda a injustiça é pecado. E a Bíblia diz também, seja em Romanos 3,23, em Gálatas 3,10, o salário do pecado é a morte. O pecado tem sempre consequências graves e más. Não retires daqui a ideia, o que aqui está-se a dizer é que há pecados que eu posso fazer porque a coisa não vai correr mal. Por favor, não tires essa conclusão. Primeira hipótese. Em relação a dizer, a passagem está-se a falar de irmãos, e isto para mim faz uma diferença tremenda. Irmãos, se alguém vir um irmão, há igrejas, há pessoas que creem que aqui a Bíblia está a dizer que se alguém que é nascido de novo cometer este pecado, perde a salvação. Eu não creio nisto, nós não cremos nisto, até por tudo o que a própria passagem vem afirmando e todo o livro vem afirmando. Os que nascem de Deus são de Deus, os que não são de Deus não nasceram de Deus. João diz a certa altura, saíram do nosso meio porque nunca foram nossos. Eu não creio que aqui esteja em causa alguém que é nascido de Deus perder a salvação. Por mais uma outra razão. O que dá garantia da minha salvação, da nossa salvação, não sou eu. É a afirmação do próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus, os decretos de Deus são irreversíveis. Não voltam atrás.
Baseado nisto, no que é que eu acredito que pode, e na minha opinião, creio que está aqui em causa? Ananias e Safira. Lembra-vos alguma coisa? Cometeram um pecado. Deus dá instruções, dá uma revelação a Pedro. E Pedro fala com Ananias e na hora Ananias morre. E quando vem Safira, a mesma conversa e Safira morre. Alguns vão dizer, Pedro, mas isto foi um caso isolado. Podes vir só comigo até 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Prometo que acabo já em pouco tempo e o resto das dúvidas com que vocês vão ficar, vão poder conversar comigo. 1 Coríntios 11, 30. Alguém se faz favor enquanto eu dou um trago aqui na minha água? É por isso que há no vosso meio muitos fracos e doentes e muitos já morreram. O que é que estava a acontecer na igreja de Coríntios? Havia irmãos a ficar doentes, outros a morrer por causa da bandalheira em que eles transformaram a ceia do Senhor. Eu nunca tinha visto isto assim, Paulo Pedro. Pois, mas está na Bíblia. Morriam. Estava a conversar com o Mauro, que vai refletir sobre esta passagem também, e o Mauro estava a dizer, e eu creio com muita razão, porventura hoje nas nossas igrejas, eu sei que ao dizer isto vou perturbar algumas pessoas, mas às vezes há situações de morte em que nós dizemos, foi porque Deus quis. O que queres dizer quando dizes foi porque Deus quis? Deus não quer pecado. Mas há pecado que traz, aliás, todo pecado traz consequência, e eu estou a ver contigo duas passagens, Atos 5, que eu não citei, temos Ananias e Safira, e 1 Coríntios 11, 30, e depois eu ainda poderia-te acrescentar uma outra, 1 Coríntios 5, em que Paulo faz um aviso solene lá na igreja de Coríntios, porque havia lá uma família em que havia lá caldeirada da grande, e Paulo está a fazer uma repreensão forte e está a dizer, eu quando chegar aí, eu vou entregar essa pessoa a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Eu estou a me referir a 1 Coríntios 5, 2 a 5. Para dizer que, com cristãos, há situações em que o seu pecado pode levar à morte física. E Deus não reverte essa decisão. Estás a entender o que eu estou a dizer? Agora, a pergunta que se nos pode colocar é, quando é que eu sei? Lembra-se de uma frase que eu disse no início? A humildade da posição, eu não sei ao certo. Então, Pedro, se não sabes o certo, o que é que eu faço? Vou-te dar o seguinte conselho. Prepara-te para aceitar a vontade de Deus sempre que orares. Estás comigo? Então, Deus, eu não sei se esta é uma daquelas situações da qual tu não vais recuar. Mas eu estou a orar por esta pessoa. E oro, e oro, e oro. A pessoa morre. Como eu vi, o Daniel fez ali o sinal e eu fico a saber, a pessoa morreu. David teve uma série de tempo a orar pelo primeiro filho com Batseba. Deus jogou. Quando o menino morreu, o que é que David fez? Levantou-se. Há situações em que nós vamos pedir a Deus e Deus vai fazer diferente do que nós pedimos, e o que nós temos que fazer é concluir. Isto cabe na alçada de coisas que Deus não ia recuar. Sim, porque o próprio Deus que perdoa tem situações que não perdoa. Nós gostamos de dizer que Deus perdoa tudo. Não é verdade. O próprio Jesus disse que há um pecado que não tem perdão. A blasfémia contra o Espírito Santo. E já agora, blasfémia contra o Espírito Santo não é chamar nomes ao Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. É quando alguém que tem consciência da revelação de Deus atribui aos demónios o mérito de uma ação de Deus. É neste contexto que Jesus diz blasfémia contra o Espírito Santo. E Jesus diz taxativamente, aqui não há perdão. O que é que eu tiro daqui? Entre o meu pecado
e a decisão de Deus das consequências, há situações em que Deus abre espaço para o arrependimento. Nessas situações, vale a pena orar. Há outras situações, a blasfémia contra o Espírito Santo, na minha convicção pessoal, não pode ser cometida por alguém que é habitado pelo Espírito Santo. É a minha convicção. A blasfémia contra o Espírito Santo, em termos de vida eterna, sabem o que é que faz? Entre o ato da pessoa e a decisão de Deus, faz isto. E aquela decisão de Deus está tomada. Eu não estou a dizer que a pessoa morre logo fisicamente, mas a Bíblia diz que aquilo não tem perdão. Deus não vai perdoar. Vale a pena orar por alguém que blasfemou contra o Espírito Santo? Não. Deus não vai perdoar. Estás a entender? Há pessoas crentes que cometem pecado, que entre o pecado que cometeram e a decisão de Deus terminar com a vida deles, Deus faz isto. Deus não vai recuar. Não há espaço para arrependimento. Agora é muito interessante, eu encontro na Bíblia pelo menos 2 personagens que pecaram, que Deus estava para terminar com a vida deles, e Deus perdoou e deu-os mais tempo de vida. Alguém pode me ajudar com os nomes? Eu já disse. David, sim, o pai do menino, daquele menino que morreu. Quando Natã ouve David assumir que ele tinha pecado contra Deus, Natã diz-lhe, não morrerás. E eu só tiro uma conclusão, é que se David não se tenha arrependido, aquele teria sido o último dia de vida de David. E Deus deu-lhe mais tempo de vida. Há um rei, que pecou e que Deus estava para terminar com a vida dele. Ele orou, arrependeu-se e Deus deu-lhe mais tempo de vida. Ajudem-me só com o nome, se faz favor. Ezequias. Então, pegando tudo isto, ao fim de 56 minutos de pregação, o que é que eu estou a tentar dizer? Há pecado que faz com que Deus não dê espaço para arrependimento. Outro exemplo, Saul. Trocou o direito dele de primogenitura por um pitel. Esaú. Trocou o direito de primogenitura por um almoço. Depois caiu em si. E quis voltar a ter esse direito à primogenitura. Teve? Não. Viram o que é que aconteceu? E ele chorou. Lágrimas. E não aconteceu. Porque Deus fez isso. Há situações em que Deus retira o espaço de arrependimento. E nestas situações, a nossa oração não faz efeito. É o que a passagem está a dizer. Há situações em que Deus abre este espaço. A pergunta para nós, e com isto eu quero terminar, é: como é que eu tenho a certeza se eu estou perante uma situação assim ou assim? A minha frase era: a humildade da posição eu não sei ao certo. Então o que é que eu faço, Pedro? Eu vou-te dizer o que eu faria. Eu oro, mas consciente de que eu posso estar a falar de uma coisa que Deus já fez isto. E se depois na prática vou fazer o gesto que Daniel fez, eu aí vou fazer como David. Levanto-me, aceito. O Deus que perdoa, não perdoa tudo. O Deus que perdoa, não perdoa tudo. Há situações em que Ele toma uma decisão e não recua dessa decisão. Terminar num tom positivo. Tenho a certeza de quem é Jesus perante o testemunho de Deus. Posso ter a certeza de que eu tenho a vida eterna se tenho Jesus. Tenho a certeza de que se eu pedir coisas de acordo com a vontade de Deus, Deus vai me conceder. Tenho a certeza que há orações que Deus não me vai conceder, porque são contrárias à vontade dEle, e Deus não vai recuar. Tenho a certeza que há uma diferença entre os que são nascidos de Deus e os que não são nascidos de Deus. E eu não sou escravo do pecado se eu sou nascido de Deus. Por favor, vamos parar com aquele fado. Eu tinha que pecar, não havia saída. Não é bíblico. Havia saída. Eu posso não ter visto a saída. Ou posso ter ignorado. Eu, na minha experiência pessoal, há situações em que eu ignoro a saída. Confesso. Vocês ficavam escandalizados. Sim.
Eu percebo. É tão interessante. Há situações em que nós vamos ouvir de algum... Sai daqui, cala-te, para. E eu às vezes não paro e continuo e pumba. Ok? Vivamos na segurança de que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cuidado com os ídolos, os falsos deuses. Vocês foram extraordinariamente pacientes. Essa passagem também não é fácil. Bebê?